Boa noite, maravilhosos. Boa noite, como vocês estão? O que se requer para sermos a contribuição que você espera nessa noite? Hã? O que se requer para que essa live contribua para o reino de nós? O que se requer? Como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ter uma convidada maravilhosa, incrível a história dela, incrível como ela está criando com tão pouco tempo que ela tem de Axis. Ela está criando muito, 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 e vocês vão conhecer a história dela hoje. Que incrível, né? É tão gostoso. Sabe que eu a conheci no domingo. E hoje ela vai estar aqui conosco para contar essa história, que eu fiquei assim encantada com a criação dela. É muito bom ver isso, muito, muito, muito bom. Olá, olha, ela chegou. Uau, como pode melhorar? Então eu vou chamar para compartilhar essa tela comigo, essa pessoa maravilhosa, encantadora, que eu conheci no domingo, como falei para vocês. E ela tem feito assim uma transformação tão gostosa na vida dela. É incrível. Boa noite, boa noite. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então eu vou ter a Denise Mattiusi para dividir aqui com a gente a história dela, as criações dela. Olá, Denise, seja Olá! bem-vinda. Obrigada. Que linda que você tá. Obrigada. Que Você também. gostoso! Você tá me ouvindo bem? Tô. E você? Está me ouvindo bem? Agora tô, eu aumentei aqui um pouquinho. Então, será que o som tá bom para todo mundo? Será que alguém pode me dizer se o som tá bom para todo mundo? É, se o meu tá muito baixo, eu tento colocar o microfone um pouco mais pra cima, qualquer coisa. É, deixa eu ver se alguém responde pra gente aí se o som tá bom. Se vocês estão ouvindo bem. A Andrea. É a Andrea foi Andréia que tá minha... aí, né? A Andrea foi minha maior incentivadora nessas últimas semanas para eu sair da minha zona de conforto, por isso que eu tô aqui hoje. Olha Porque, que porque maravilha. antes de Access, eu não ligava nem a câmera nas aulas de workshop online. Uau, como pode melhorar? A Sara tá falando que tá ótimo o som, a Denise, esse nome dela. Tá falando que tá ótimo o som também. Então me conta, me fala o que que você faz. Eu tô ouvindo a minha voz duas vezes, não sei se você tá ouvindo. Tá com um pouquinho de eco, parece a sua. Pois é, como será que a gente resolve isso? Eu não sei, dá a impressão que tem dois celulares aqui, mas não tem, só tem o meu. É, Bom, mas eu acho que não está atrapalhando, né? não, dá pra entender. Então, conta pra gente, Denise, é, o que que você faz? Ó, tá fazendo eco mesmo. Eu vou baixar você, vou chamar você de novo, então, tá? Tá. Vamos lá, ver se dá certo. Vamos lá. Porque eu sozinha não tá dando eco. Eu não sei o que que é. Vamos ver. Enviei a solicitação novamente. Ó, vamos ver se agora não tá, né? Não tá fazendo ainda. Tá fazendo ainda.
Sara, tem como é, a gente fazer alguma coisa aqui, Sara? E a sua não está fazendo eco, acho que é só a minha. A minha não tá, a minha tá normal, minha voz. Pois é. É? Acho que eu vou colocar, deixa eu pôr o microfone para ver. Ah, deve ser isso. Eu nunca faço com microfone, mas vamos ver se precisa. Vamos ver agora como é que tá. Ah, agora melhorou. Melhorou? Aham. Então tá. Então conta pra gente, Denise. Veja se não é o som do aparelho da Denise. Ela tá falando. É, não, voltou ao normal. Agora ficou bom quando você colocou o fone. Sumiu todo Ficou, o eco. sumiu? Uhum. Eu ainda tô ouvindo a minha voz às vezes. Mas se o pessoal não estiver Eita. ouvindo, não tem problema. Eu tô ouvindo ótimo a sua. É? Então, conta pra gente então, Denise. É, onde você mora, da onde você é, o que que você faz e como que você conheceu o Axis, como é que você chegou até o Axis, como é que foi essa história? Então, eu nasci em São Paulo, capital, e há 5 anos eu vim morar no interior de São Paulo. Uma cidadezinha bem longe mesmo de São Paulo, quase 500 quilômetros. Atualmente eu sou praticante de barras e de processos corporais. E eu conheci a Axis vai fazer um ano, se já não fez um ano, porque foi em outubro do ano passado. E assim, foi bem interessante que até um pouco antes mesmo de eu conhecer a Axis, eu já estava entrando numa certa frustração e as coisas pareciam estar colapsando. Porque por mais que eu já tivesse melhorado bastante coisa no sentido mental, emocional, assim, na minha vida, eu comecei a perceber que eu ainda não estava realizando uma vida mesmo que eu gostaria de ter, assim. E quando eu conheci a Axis, uma professora mandou um vídeo. Na verdade, eu conheci mesmo as barras, que eu experimentei as barras, foi num curso que eu estava fazendo de Reiki, e uma aluna comentou de barras e ela falou, nossa, é muito gostoso. E aí que eu olhei, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha olhado para aquilo. Quando ela deu esse depoimento, que interessante, fiquei com vontade de experimentar. Foi engraçado que, assim, a primeira sessão de barras que eu recebi, e até os meus primeiros contatos com Axis, não foi nada assim que, eu fiz a primeira sessão e minha vida mudou, eu senti uma coisa maravilhosa. Não senti nada demais, assim, que me surpreendesse, na verdade, na minha primeira sessão, né? Uhum. Só que eu falo que Axis me puxou, porque parecia que ficava uma voz interna me falando que ali tinha alguma coisa pra mim. Então, eu fiquei com vontade de experimentar mais e ir além. Eu pensei em fazer mais sessões, eu falei, vou fazer o curso, porque aí eu já aprendo a técnica também, né? Uhum. E aí, nisso, eu comecei a assistir vídeos de Axis e logo já via coisa de comunicação com o corpo. E para essa classe mesmo de barras para primeiro, eu já fiz perguntas ao corpo se eu deveria fazer aquela classe, né? Uhum. E aí foi bem legal que eu já tive uma primeira experiência muito interessante assim com o corpo, porque os vídeos, logo que eu comecei a ver as coisas da Axis, por mais que algumas coisas você fica meio desconfiado, você fala, isso aí não sei não, que nem eu falei, eu era puxada para aquilo e quando e muita coisa começou a se encaixar muito facilmente para mim, sabe? Uhum. Começou a fez sentido de forma muito Fez fácil para mim sentido. as ferramentas, a forma de ver as coisas e tal. E aí, quando eu já tive muito rápido uma experiência do corpo me surpreender. Quando a gente pergunta uma coisa pro corpo e ele fala para não fazer, e na sua cabeça faz todo sentido para você fazer, e ele fala que não, e aí depois você vê porque ele falou que não. Aí eu fiquei, uau! Então eu já fiquei muito surpresa com isso e já comecei a confiar nas respostas do meu corpo muito rápido. Que E delícia. aí, você me interrompe, tá? Qualquer coisa. Se eu começar a fugir demais também, dá uma de Não, fica denrir aqui. tranquila. A gente ergue a mãozinha aqui e fica muito tranquilo.
E aí, é, primeiro, eu tinha até comentado com você, né, que uma coisa que me encantou, assim, que eu me senti muito, muito libertada com a Access, foi a questão de polaridade. Então, por mais que eu já estava há alguns anos assim estudando, buscando autoconhecimento, e claro, muitas técnicas e muitas coisas foram muita contribuição para mim, me ajudaram muito. Só que eu estava num espaço de autojulgamento sem fim, de eu sempre ter que me consertar, ou eu não podia sentir uma raiva, eu não podia sentir qualquer sentimento que eu considerava errado, que eu me julgava. E aquilo não estava criando nada para mim. O Sim. autojulgamento, a gente aprende exatamente isso, que o autojulgamento ele fecha a consciência completamente. E aí isso para mim foi libertador, quando eu entendi o poder da gente utilizar todas as energias e não ter essa de energia que é boa, que eu posso sentir, que eu devo sentir, que eu devo ser zen. Não, e tem a energia que é ruim, você sentir que é errado, você só fica se chicoteando, né? Sim. Você sente uma raiva, você sente uma tristeza e você não olha para o que é aquilo, você não olha para a consciência que tem ali, você olha para o que está errado sobre aquilo. É. E isso O te para. presente que é, né? Tudo é um É um presente pra gente. presente. Exatamente. E aí, é, e aí foi assim, foi um turbilhão daí de acontecimentos que, como eu falei, as coisas já estavam colapsando, que o meu esposo estava começando a adoecer e as coisas estavam ficando muito estranhas, tudo parando, o trabalho parando e eu ficando maluca. E aí eu conheci a Axis em outubro, né, que nem eu falei do ano passado, foi o mesmo mês que ele recebeu o diagnóstico de câncer. E aí foi assim, foi tudo muito junto. Eu utilizando as ferramentas, utilizando barras, e tudo E ele acontecendo ao mesmo aceitou tempo. bem, ele aceitou bem. Sim, ele já ficou bem interessado, já sempre me apoia muito, então ele me apoiou muito, né, eu fazer o curso de barras. E, e a gente já teve um primeiro resultado muito incrível nisso, que não sei se foi eu fiz no final de outubro a classe de barras, e aí ele tinha ido para São Paulo e foi quando ele fez exames lá. A gente não tinha plano de saúde, não tem plano de saúde, nada. Ele tipo procurou um médico particular, aí fez exame, não sei o quê. E ele tinha ido para São Paulo fazer isso. E eu tinha ficado aqui. Então, quando daí eu fui para lá, ele ele estava antes até dele fazer exames tudo, ele tinha ido num terapeuta. Eu acho que eu posso dizer que foi um terapeuta holístico que ele foi, que Aham. é um psicanalista também. E esse terapeuta falou para ele, indicou ele procurar um psiquiatra para ele poder tomar medicação porque ele estava com depressão. E era muito evidente mesmo, né? E é muito comum isso, a pessoa tá com uma doença e ela fica depressiva, né? Sim. E aí eu tinha visto num vídeo da Vivian, ela falando que correr barras em dias seguidos era muita contribuição para pessoas que estavam com depressão. E eu fiz isso nele. Aí eu não sei se Uau. foram 5 ou 7 dias seguidos, eu não tenho certeza. Eu acho que não chegou a completar uma semana inteira, que eu fiz todos os dias, corri as barras dele. Ah, Assim, Sônia, eu falando, era só vendo mesmo, pra você ver a mudança na pessoa. É como se uma pessoa tivesse acordado e começado a viver. meu Deus, chega a arrepiar toda, né? É incrível, assim, o resultado. Então, isso pra mim já foi muito uau, sabe? Isso é muito Aham. incrível. Porque. E aí, assim, ao mesmo tempo que a gente tava lá resolvendo isso, ele fazendo exames, com uma coisa que nessa realidade nossa, é pra acabar, né? Pra você desabar. A gente tava Aham. assim, ao mesmo tempo que indo no médico, indo em laboratório, a gente tipo indo resolver coisa de trabalho, ele pegando o carro para dirigir, a gente, sabe, porque ele tinha despertado, ele não tava mais apagado, ele não tava mais depressivo, sabe? Aham. Realmente é uma mudança que, assim, eu que conheço, né, que vi de perto, pude ver o A quão mudança maravilhoso dele, é né? a mudança. E você vê em menos de uma semana um paciente como ele, né? Com uma doença grave, né? Que é um câncer.
Incrível isso, gente. Incrível. O que Exatamente. a energia pode fazer, né, quando a gente aplica. Exatamente, é incrível. E aí, eu fui utilizando as ferramentas de Access com base no que eu conhecia, assim, porque eu estava muito no começo ainda, não tinha feito fundamento, não tinha feito nada ainda. Só tinha essa Você fez classe uma de classe de barras. barras e fez o fundamento. Não, o fundamento eu fiz agora, em agosto. Você fez agora. Mas, Eu nem tinha naquela época. eu quero que você me conta como você se atualizou depois daquelas duas classes, tá? Eu tô louca para você contar isso. Depois você conta isso para mim Tá, e para todo como mundo foi o aí. fundamento, né? Conta. E, aí foi assim, primeiro que assim as coisas já tinha acontecido muita mágica, que nem dá tempo até de contar assim, porque foi muita coisa mesmo que foi acontecendo, sabe? De Sim, o usando que as, você lembrar pode ir contando. Hoje a gente tem 1 hora. e aí eu pedi, foi assim, a gente tava lá, eu não tinha clareza de nada. É isso que eu acho mágico o que a Access traz. É bem o slogan deles, né? Que empodera você a saber o que você sabe. Então, como eu me conectei tanto com aquilo que eu acessei o meu saber sem ainda nem ter aprendido muito certas coisas, sabe? Eu fiz coisas sem ter tanta clareza. Foi realmente de acessar o saber. Como, por exemplo, eu pedi para o corpo mostrar o caminho, assim, pra gente, tipo, magnetizar as coisas. Eu fiz isso, assim, bem de forma intuitiva mesmo, de pedir para o corpo magnetizar as pessoas, os lugares e as situações que iam ser contribuição pra gente naquela situação. Porque até então estava tudo ainda muito duvidoso do que ia fazer, porque não tinha plano de saúde, não, sabe? Não, a gente ainda não sabia o que. Então, uma hora eu parei, eu fiz até junto com ele, eu falei, ai, vamos dar uns comandos aqui. Falei alguma coisa assim, falei na linguagem dele, né? Que ele não faz access. E aí eu falei, corpo, puxa tudo que vai ser. Todas as pessoas, os lugares e as situações vão ser contribuição para essa situação, né? E aí, Sônia, parece que o mar se abriu, assim, sabe? Ai, Começou a acontecer cada coisa, aparecer pessoas na nossa vida que a gente não tinha ideia. E, sabe, ajudando, assim, incrível mesmo. E aí apareceu um amigo sabe assim, um amigo que a gente conhecia, que era um cliente, amigo nosso, que conhecia um médico de um hospital aqui perto, que é um hospital incrível, e ele encaminhou, depois da consulta, ele já encaminhou ele para internação no dia seguinte, sabe assim, tudo com muita rapidez e muita facilidade. Que você sim. sabe que é bem assim que acontece mesmo, quando a gente usa as ferramentas e quando a gente tira a nossa mente da frente, é muito rápido, assim, a gente tem uns É, resultados muito rápidos. é inacreditável, né? Nossa, é demais. E aí o fundamento que você perguntou foi muito legal, que assim, primeiro que para minha mente era inconcebível eu fazer o fundamento já esse ano, no meio do ano, assim, ou antes do meio do ano. Primeiro que pararam as classes presenciais, né, no começo do ano. Então a minha mente já falou: ah, eu vou fazer quando voltar as classes Sim. presenciais. E também por causa dessa situação que a gente estava passando aqui, ele no meio do tratamento. Para a mente era inconcebível que eu ia conseguir fazer, ter o dinheiro para fazer, enfim. E aí, até assistindo no YouTube mesmo, vídeos e tal, foi quando. Foi até uma live da Vivian mesmo, que eu tive assim. Que finalmente virou a chave de vez para mim com essa coisa do corpo. Que realmente é tudo a partir do corpo, é ele mesmo que cria tudo. E às vezes a gente não entrega totalmente esse poder para ele. A gente fica meio Sim, lá, quer meio ficar aqui cá. da mente, né? A gente quer ficar usando ferramenta, mas a gente não entrega realmente pro corpo e não escuta realmente o corpo para absolutamente tudo. E quando virou essa chave, eu falei, cara, eu tenho que escutar meu corpo para absolutamente tudo. Tudo. E aí eu comecei a entrar em muito mais comunhão com ele, assim, muito mais. De perguntar desde as coisas simples, de treinar muito mais a comunicação e a percepção, né? E aí, nisso, eu já estava já tava vindo mais um desejo de eu fazer o fundamento. E aí virou essa chave para mim do corpo.
foi virar essa chave para mim e eu entregar para o corpo. No mês Mas seguinte eu fiz o fundamento. o que que você ouviu que você fez assim? É isso. O que foi que deu aquela virada? Dessa questão do corpo, você diz? Sim, De sim, eu ter para virado essa você. chave? Isso. Eu acho que foi uma live que eu vi da Vivian, que estava com uma convidada, que ela falou exatamente disso. E aí ela falou, as minhas alunas que mais tiveram resultados foi as que entenderam que é com o corpo, incluindo o corpo a partir do corpo, né? Aí isso virou a chave para mim. Sabe aquela coisa que você já tinha até escutado, mas às vezes é só num momento lá que vira a chave mesmo. Foi esse momento que quando ela falou isso... A gente escolhe quando escolhe, né? Virou a escolha vem às vezes muito natural mesmo, né? E aí foi isso acontecer, eu comecei a fazer perguntas e realmente entrar nessa energia das perguntas, o que causou muita mágica para mim, né? Desde que tudo isso aconteceu. E aí o fundamento aconteceu no mês seguinte, assim. E foi engraçado que eu perguntei ia ter uma classe no final de julho, e eu fiz perguntas sobre essa classe para o meu corpo, e ele falou para esperar. E aí eu falei, ok, né? Então eu vou esperar. Aí quando anunciou a próxima, que foi a de agosto, aí eu fiz pergunta de novo, aí falou que era aquela mesmo. E foi engraçado que ele falou para esperar, uma coisa já aconteceu de interessante, que uns dias depois, não sei se foi uma semana depois, a Vivi anunciou que abriu o pagamento de 12 vezes, que ela tinha conseguido abrir o pagamento de 12 vezes. Aí eu, olha que interessante isso! Porque eu ainda estava naquela preocupação da mente. Então foi até interessante essa experiência para mim de como eu atualizei o fundamento, porque eu trabalhei muito com a mente. Porque a mente muitas vezes vem muito rápido tentar tomar conta, né? E foi uma experiência interessante de eu trabalhar com ela e sabe? E buscar ali, até me automanipular, manipular a mente para ela não ficar no caminho. Então, eu usava até isso, eu falo que até talvez o meu corpo, uma das razões que o meu corpo falou para eu esperar, não foi nem para eu pagar em 12 vezes, porque no fim, quando eu fui fazer a inscrição, o corpo não falou para eu fazer o pagamento em 12 vezes, ele me falou para fazer outro. Olha, eu tava achando já que era, o corpo falou para esperar, porque eu devo fazer esse pagamento em 12 vezes. Quando eu fui lá para fazer, já achando que era em 12 vezes, eu comecei a perguntar para o corpo, não era para fazer aquele pagamento. Então eu falei, nossa, sabe para que serviu isso de ter aberto esse pagamento que ela abriu em 12 vezes? Foi muito mais para minha mente, para eu mostrar para ela que era possível e deixar ela mais quietinha de lado, do que para eu realmente fazer, sabe? Sim. Sim. Muito legal. Tudo, nossa, muito show. Me conta, agora eu sei que você vai fazer a sua segunda classe com a Vivian agora dia 17 ou 18, né? Dia 18. Então, como é que você atualizou essas mais duas classes de barras que eu sei que você atualizou? Aí essa também, né? Primeiro que quando anunciou essa classe do dia 18, o meu corpo já expandiu. E eu falei, e de novo, para minha mente era inconcebível eu viajar no meio do meu esposo estar em tratamento. Então, para mim, a mente era inconcebível, mas como eu já tinha tido muita comprovação do que o meu corpo é capaz de criar, eu falei, se ele expandiu, ok, vamos ver o que acontece, sabe? Fiquei aberta. Uhum. E aí, nesse meio do caminho, eu tinha até percebido algumas coisas que eu tinha deixado a minha mente tomar conta depois do fundamento e que estavam me travando um pouco. Quando eu tomei consciência disso, eu fiz perguntas, eu novamente entreguei para o corpo e falei para ele me mostrar como que eu ia fazer. E aí veio muito rapidamente na minha cabeça, assim, de eu repetir as classes de barras. E aí, fazendo pergunta para o corpo, ele escolhe, ok. Falei, beleza. Foi assim, na mesma semana que isso aconteceu, que passou isso pela minha cabeça. A Andrea veio falar comigo me perguntando se eu ia conseguir me tornar facilitadora, porque ela queria falar de mim para uma amiga, não sei o que. Eu falei, uau, as coisas vão aparecendo assim, né? Já tinha alguém querendo fazer classe e você não estava aí nem com a classe pronta? Como é que é isso, né?
É, tipo, o universo já vai mandando já, ele não tem julgamento mesmo. Exatamente, ele tá indo, você tá fazendo o quê? Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. E aí eu falei, uau, aí eu fiquei tão animada depois da conversa com ela, que eu contando pro meu esposo assim, nossa, a Andrea veio falar comigo tal coisa, não sei o quê, ai, foi tão legal. Aí ele falou, quanto que é essa classe de agora? Aí eu falei, é repetição, tal, então é metade do preço. Aí ele, então eu vou vender alguma coisa para pagar essa classe para você. Que dia que é? No dia 18. Ele, dá tempo. Aí, de novo, foi assim, na mesma semana, foi isso um dia, sei lá, foi 2 dias depois, ele vendeu uma peça, inclusive essa peça que ele tinha anunciado por um preço, ficou 2 dias anunciada, e no terceiro dia, ele me contou depois que veio na cabeça dele para mudar o preço para mais caro, inclusive. Ele mudou o preço para mais caro, coisa assim de R$ 400 mais caro, e no mesmo dia uma pessoa entrou em contato com ele e comprou a peça. Uau! Foi o dinheiro que ele te deu. Exatamente. Era até mais, inclusive, bem mais. E eu falei, nossa, a minha classe de barras está aí. Ele, sim, a sua classe. E aí eu já fiz a inscrição para essa do dia 18. E no mesmo dia, a Andrea, minha amiga, falou, tá aqui, eu vou te dar de presente a sua terceira... que tá aqui, que vou te dar de presente a sua terceira classe de barras. Tipo, no mesmo dia, eu ganhei as 2 classes. No mesmo dia? Foi no mesmo dia. Uau. Foi assim, à noite ela me mandou o comprovante dela, que ela falou, seu marido vai te dar a segunda de presente, eu vou te dar a terceira. E aí, nessa mesma noite, tipo, de madrugada, 1h da manhã, o cara fazendo TED pro meu esposo, comprando a peça que ele tava vendendo. Meu Deus, é impressionante, né? É impressionante, sabe, Sônia, eu falei, eu tava assim, uns dias antes, eu percebi que eu tinha dado uma estagnada, e aí a gente pedindo consciência sobre isso, né, eu percebi que eu tinha deixado a minha mente me estagnar em algumas questões, assim. No momento que eu percebi isso e que eu soltei, falei, não quero saber o que minha mente está falando, o corpo é com você, sabe assim? E a gente entra nas perguntas e entra na entrega do que o corpo vai nos mostrar mesmo, foi em menos de uma semana isso aconteceu. A gente que trava mesmo as coisas, os fluxos são muito rápidos, muito livres, o corpo é muito rápido, o universo é muito rápido para manifestar as coisas, o corpo para atualizar, a mente que bloqueia. Se a gente tira isso aqui do caminho... O universo não tem julgamento, né? A gente que tem. A gente acaba bloqueando tudo. Isso foi até uma coisa que eu percebi que eu tava no julgamento de como ia vir o dinheiro para as minhas classes. E aí, quando eu me liguei disso, eu até comentei com o André, eu falei, nossa, André, eu me toquei que eu tô aqui meio que me perguntando quando que o dinheiro vai vir, assim, para as minhas classes, mas eu percebi que eu estava imaginando que o dinheiro ia vir, assim, para mim, exatamente. E, de novo, bem isso que você falou, o universo não tem julgamento de como vai ganhar, né? Exatamente. Você que tinha que trabalhar, você que tinha que ganhar. Então, pegar o dinheiro da mão e ir lá e fazer a inscrição. Exatamente. E aí, quando a gente se pega, umas armadilhas que a gente cai, assim, né? Quando a gente percebe, a gente, não, peraí, eu tô disposta, assim, a receber de onde estiver disponível, de onde o universo me trouxer. E quando a gente se abre, vem. A gente não considera, né, ganhar de presente. Imagina que eu ia imaginar, a minha mente não tinha capacidade de imaginar que uma amiga que eu conheci no fundamento ia me dar uma classe de presente. E essa é a mágica. Mas ela está escrevendo aqui, ó, que você tem poder de contribuição incrível. Então, ela contribuiu com você também. Então, Nossa, é sempre assim, como eu posso contribuir para você e como você pode contribuir para mim. Sim. É incrível isso. E depois dessa classe do fundamento, que foi que eu conheci a Andrea, me conectei muito com ela. Ela fez aquele grupo que foi onde a gente se conheceu e tô aqui agora. Então, quer dizer, olha lá que meu corpo falou para eu esperar, para eu fazer exatamente a classe que eu fiz. Mas sabe que nós fizemos ontem aqui em casa uma troca de barras, nós estávamos em 6 e nós estávamos falando justamente sobre isso. Que por que a classe não foi tal data, por que foi cancelado, porque era para acontecer aquilo. Quem você não é exatamente o que está na sua mente, é aquilo que o seu corpo percebe que vai acontecer depois. Exatamente. Tudo que envolve aquilo, né?
Exatamente. E foi isso que me apaixonei realmente por Access, porque de tudo que eu vinha fazendo até então, antes de conhecer Access, depois que eu conheci, comecei a usar as ferramentas e comecei a seguir o que o corpo falava, seguir mesmo, sem ter medo de errar, foi quando as coisas começaram a acontecer de uma forma que eu nunca tinha criado antes, sabe? Essas mágicas, assim. Que incrível. E eu sei que você está criando mais mágica. Pode contar mais que eu já estou sabendo. Eu li no grupo. É? Ai, o quê? Eu nem lembro agora. Da yoga você criou. Ai, é mesmo? Nossa, deixa eu contar, foi muito legal. Em 2018, eu comecei a praticar yoga na minha casa mesmo, estudando sozinha e tal. E me apaixonei e comecei e fazia todos os dias, assim, adorava. E eu cheguei a fazer mais de 500 dias de práticas seguidos. E aí, Ó, depois que meu esposo foi internado, eu interrompi essas práticas seguidas, né? Porque eu fiquei com ele no hospital por alguns dias. E aí, eu perdi aquele ritmo que eu tava e eu comecei a sentir falta de voltar. Comecei a sentir vontade de voltar, mas eu não tava naquele nível que a gente fala da escolha, né? De que a aham. gente vai lá e faz, e sai da frente que a gente faz acontecer. Então, eu peguei e fiz perguntas sobre isso. Eu simplesmente, assim, não fiquei repetindo muito, perguntar nada. Realmente, essa coisa de soltar e entregar. Eu virei e falei, nossa, como que eu posso ter mais facilidade com isso? Como que eu posso voltar a praticar, né? Só isso que eu perguntei. É porque quando você Aí, para, né? Quando você para, até você pegar um novo ritmo, né? não tava assim voltando no mesmo ritmo que eu tinha, que eu fazia com prazer mesmo, eu não precisava forçar, né? Era natural. E aí, uma semana passada foi, né? A Andrea mesmo, tá vendo? Eu e a Andrea, nossa, é uma contribuição uma pra outra, assim, absurda. Que ela me mandou mensagem falando, foi segunda-feira passada, falando que ela tava com umas coisas, sentindo umas coisas esquisitas e tava com dor. Eu falei, vamos, eu te ligo, você quer que eu te ligo? Aí eu te auxilio, né? E aí eu fui facilitando ela tal. E aí 80% da dor foi embora. A gente Aham. fez o processo, né, que a Vivi ensina pra gente no fundamento do Vibra Cebola. Sim. E aí 80% foi embora da dor. E quando eu continuei a trabalhar com a dor que ainda estava ali, ela falou que veio na cabeça dela a palavra lesão. Aí eu fiz perguntas para o corpo dela, se tinha uma mudança estrutural ali. Ele falou que sim. Perguntei se ele queria procurar um médico, falou que não. Perguntei se ele queria fazer algum exame, ele falou que não. Falei, então, verdade, o que se requer? Aí ela falou, veio na minha cabeça a palavra yoga. Aí eu falei, então você vai fazer yoga que seu corpo quer. E acho que começou a dar risada, né? E aí Ai, eu meu virei na hora. Deus. E aí eu virei na hora e falei pra ela, vamos fazer junta? Aí eu até contei pra ela, né? Eu fazia já tal, e eu tava mesmo fazendo, eu fiz mesmo perguntas sobre isso, como eu poderia voltar a praticar. E olha aí, vamos fazer junto, a gente marca um horário, eu te passo o link da aula e a gente faz ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? Beleza, combinado. No dia seguinte a gente começou, aí a gente contou para as meninas no grupo tal, aí no segundo dia mais uma participou. E agora, no terceiro dia, mais uma entrou também. Então, a gente já tá em 4. Nossa, que tudo! Muito Meu legal. E Deus! voltei a praticar todos os dias que nem eu queria. Então, a Vivi já tinha comentado não sei se em live, em algum lugar, o quanto tinha pessoas que estavam criando. Nossa, o Fundamento Online cria muito, porque eu fiz com ela pessoalmente. Ela esteve aqui em Curitiba Uhum. e eu fiz com ela. E ela falou, nossa, cria muito, cria muito, cria muito. Eu falei, olha que incrível. E você vê, e o pessoal que eu fiz fundamento, a gente manteve o grupo, mas não tem essa ligação que a gente vê, que a gente viu no domingo, aquele grupo, aquele Uhum. grupão. Nossa, é Sim. incrível. Incrível, nossa, incrível. É mágico mesmo, assim. Foi muito legal, muito legal.
Isso tudo Aqui, ó. começou a abrir porque ela começou a compartilhar os depoimentos, é verdade. Viu? E começou, e essa coisa é mágica, né, Sônia? Como vai vindo as informações pra gente, quando a gente tá sempre pedindo mais consciência, fazendo perguntas. Sim. Começou a vir na minha cabeça que eu não estava compartilhando as coisas que eu tava fazendo, sabe? As coisas que estavam acontecendo. Então, você começou, você contribuiu com outras pessoas e o universo começou a te mandar mais, contribuir mais com você. Tudo é Exatamente. contribuição, né? Tudo, é tudo. Então, assim, eu falei pra André, eu falei, nossa, você é um empurrão que o universo me mandou pra eu fazer certas coisas, porque ela me incentivou muito a contar lá no grupo essa história, sabe? Se não fosse ela, assim, eu ia ficar mais na zona de conforto. Ela que ia falar, não, você conta isso, coloca lá no grupo isso, sabe? Eu falei, nossa, você é o empurrão que o universo me mandou. Então, é mágico mesmo. Até o que nos falta, vamos dizer assim, o universo manda também, não só situações, mas pessoas mesmo que vão nos Pessoas, completar, que vão contribuir mais com a gente. é bem assim. O próprio grupo que foi a André que teve a ideia de fazer, e quando começou, né, o nosso grupo lá do oitavo Fundamento Online, ela teve a ideia de fazer, de ter esses encontros por câmera e tudo. E aí ela começou a falar, nossa, Denise, você está sendo muita contribuição nessas nossas reuniões, não sei o que e tal. Eu gosto do jeito que você explica, bababá. E aí que eu falei, nossa, André, se não fosse você fazer, eu não ia estar sendo essa contribuição que você está falando que eu sou. Então você vê como é bem o que você falou, vai sendo uma contribuição para o outro. E quando a gente é a gente mesmo, o universo vai trazendo exatamente essas pessoas que nos completam, vamos dizer assim, que então a gente tem nossa capacidade única, o universo vai trazendo outras pessoas com as suas capacidades únicas e vai Sim. criando essa contribuição gigantesca que é uns para os outros, assim, é mágico de ver. É muito lindo isso. Essa facilidade que me encantou no Axis, sabe? É tudo muito Também fácil. é muito A fácil. conexão com as pessoas, você encontra uma pessoa, parece que você já conhece há muito tempo, porque a energia Porque você bate. tá na percepção, tá todo mundo ali na percepção do corpo, então você. Tipo assim, o corpo da Sônia fala pra ela me chamar pra live, o meu corpo já expande e aí a mágica acontece. Nossa, é É incrível o que está incrível. acontecendo. Mas você sabe que eu também tinha muita vergonha, eu não aparecia. Nossa, nos meus primeiros vídeos, menina, foi assim um parto para eu falar. Um parto, você não tem noção. Aí, mas também, bom, 53 anos sem falar, 53 e meio sem falar na frente do celular, sei lá. Como que eu ia falar? Nossa, eu tinha uma vergonha, era assim, cheia de julgamento. Hoje eu falo tranquila. Então, só vencendo esse medo o medo é um monstro enorme, a gente vai em direção a ele, ele vai diminuindo, 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 e vai sumindo, vai se acabando. Sim. Então, é incrível. E a própria forma que Access, que eu aprendi com Access sobre exatamente sobre essa coisa de medo e sobre essa coisa de todas as energias, de sair da polaridade, de sair do julgamento, que já esse negócio de medo pra mim meio que sumiu, porque a gente entende que é uma mentira, né? O Sim, medo é porque uma mentira. quem criou esse monstro foi eu, né? Exatamente. E aí, quando você já entende isso, você passa a ver todas essas emoções por um ângulo que a gente nunca tinha visto antes, que nunca foi ensinado pra gente antes. Isso causa uma transformação muito rápida, assim. É, verdade. Impressionante. Ah, você contou uma lá no domingo, daquela fita de durex lá que você aplicou um processo corporal. Eu achei aquilo lá incrível. Incrível, assim. Foi Como a gente incrível, pode fazer incrível. mágicas, né? É mágica mesmo. A gente é um mago. É incrível. Isso que é incrível das classes de Axis. A gente sai assim, não é nem se sentindo um bruxo, é reconhecendo o bruxo que a gente é, que a gente faz mágica mesmo, assim. Nosso corpo faz mágica, a gente faz mágica, é incrível. Impressionante mesmo. Então, bom, conta só um pouquinho, então, agora vamos ficar curiosos para saber, né, o que você fez. Era uma fita Da fita. É, que não tinha é, cola é, mais, né? Isso, era aquelas fitas de colar, de fechar a caixa de papelão, né, para mandar pelo correio. E eu tinha uma caixa Ah, para fechar, que a transportadora ia buscar no mesmo dia.
E eu tinha 2 rolos de fita aqui que estavam na validade e tudo, mas veio com algum defeito de fábrica que você pegava e não tinha absolutamente nenhuma cola. Era puro plástico, assim. E aí, um deles, eu fui até o final, não tinha uma cola nele. O outro tava igual, mas eu não parei de puxar ele, peguei e comecei a fazer o processo da manifestação demolecular, né? E comecei a fazer o processo ali no rolo. E fiquei até a energia parar de eu sentir nas minhas mãos, né? Quando eu começo a pegar o rolo assim, eu peguei ele assim, pus no dedo e ficou pendurado na minha mão de tanta cola que tinha, assim, voltou ao normal o rolo, assim. Eu fechei a caixa toda super presinho e usei o rolo até o final com cola. Você vê que coisa, menina, incrível como a gente... É incrível, parece mentira, não? Tem gente que pode ouvir isso, pode falar, mentira, essas trouxas aí, estão contando mentira. Mas, nossa, é incrível, é incrível. Nossa, que tudo. Meu Deus, impressionante. Será que alguém quer fazer alguma pergunta para você? Alguém Conta quer do fazer alguma pergunta infinito. para a Andréia? Perguntas para Andréia Ó, também. eu já tô falando com a Andréia, você viu, Ai, né? a minha mãe tá Para aqui, ó, Denise. que lindas. Quem tá aí? Agora que eu tô Quem tá vendo aí? aqui o chat. A minha mãe, linda. A tua mãe! Tudo bom, Sim. mãezinha? Ah, Ó, a Patrícia tá aqui. Ontem ela estava aqui nas nossas barras ontem, foi maravilhoso. ai, que legal. Conta do A André falou infinito. para contar do infinito. Eu acho que é da ferramenta. Tem vídeo do Dr. Denhir, né, no YouTube, Do sobre, infinito sobre, tem. essa, sobre essa ferramenta do infinito. E aí eu fiz, depois do fundamento, a gente fica com aquela caixa de ferramentas para brincar, né? Oi, mãe! Sim. Ela falando oi. E aí Para não eu. contar tudo, assim, só falar do infinito. Tá, que eu tava aqui em casa e eu tinha que limpar ali na frente que tinha caído óleo ali na minha garagem. E meu portão aqui é todo aberto. E aí eu sou uma pessoa bastante fechada, assim, aqui. E tipo, como eu morava em São Paulo, eu vim morar aqui numa cidade pequenininha, foi um choque cultural bastante grande, assim, né? São outros costumes mesmo do jeito das pessoas. Diferentes, né? E aí, se você tá ali fora, a pessoa que passa na rua passa olhando até terminar o portão. E aí eu falei, eu vou aproveitar e testar essa ferramenta. Aí eu fiz. Aí eu fiz a ferramenta enquanto eu limpava o quintal. Sônia, não teve uma pessoa que olhou. Uau! Não teve uma que olhou. Passar assim do lado. 2 senhorinhas assim passando do lado. Eu falei, nossa, essa é a minha prova de fogo, que as senhorinhas gostam de me olhar. Não virar a cabeça, como se eu não tivesse ali mesmo. Uau, desapareceu. Desapareci. É É incrível, mágica. né? É É incrível mesmo. incrível. Então, eu já fiz isso andando aqui na 15 de novembro. Tem muita gente ali, isso já faz tempo, né? Antes da pandemia ainda, porque eu fiz o fundamento com a Vivian foi em janeiro. E passo a passo tem gente pedindo. Então eu fiz o infinito, mas foi assim incrível, ninguém parou para me pedir nada. Uau! É incrível. Uma colega nossa lá no grupo também, do oitavo fundamento, ela contou que ela testou esses dias também num restaurante que ela sempre ia e tinha uma mulher que sempre abordava ela. E ela falou, vou aproveitar para testar, né? Porque toda vez a mulher abordava ela. Ela Uhum. fez e a mulher nem falou com ela, nem viu ela. Na entrada, acho que a mulher nem a viu. Ela falou, vou testar na saída de novo. Na saída, ela falou que a mulher até olhou em direção a ela assim, mas não falou com ela, não pediu nada. Se não viu ninguém, né? Não viu ninguém. Então quem quiser saber dessa ferramenta, faz o fundamento. Vocês vão aprender essa ferramenta que a gente desaparece. É mágico e muito mais. Mágico, é mágico. Alguém quer fazer mais perguntas para Denise? Patrícia, maravilhosa, quer fazer alguma pergunta para Denise?
Deixa eu ver se alguém aqui perguntou mais alguma coisa. Ô, Sônia, deixa eu aproveitar para contar Conta. que eu só tinha as barras, né, no final do ano passado, que nem eu falei, e fazendo perguntas de como, de o que mais eu podia fazer, o que mais era possível, que contribuição a mais eu podia ser para o meu esposo e para aquela situação. Sim. Foi quando eu encontrei os processos corporais numa pesquisa na internet, ouvi falar do MTVSS, procurei esse workshop, achei aqui perto, assim, que tudo se encaixou, foi uma facilidade só para eu fazer esse workshop. Fiz o workshop de MTVSS e RIPEDS e já comecei a aplicar nele antes mesmo dele começar o tratamento com a quimioterapia. Depois que ele começou o tratamento com a quimioterapia, ele não passou mal uma vez. Tá também? Assim, todas as medicações que ele tomou no primeiro ciclo, todas elas, a própria médica falou que ia vir com um tratamento forte por conta dele ser novo, então já ia vir com um tratamento mais forte mesmo, né? E todas as medicações que compunham a quimioterapia dele, tinha como é que se fala? Como reação, efeito colateral, né? Ter vômito e enjoo. Ele não vomitou uma vez, até hoje. Ele já fez 13 sessões. 13 sessões? Ele não passou mal uma vez, assim, disso. Pelo contrário, assim, ele chegava, eu já fazia aplicação nele, ele dormia, quando ele acordava, ele ia trabalhar, ele ia fazer alguma coisa. Ele dirigiu, sabe? Uau! Ficou super bem. Foi incrível, Nossa, assim, incrível. de ver. Assim, todo mundo que conhecia a gente achava que ele ia ficar mal, porque já até conhecia outras pessoas que tinham passado por isso e que passavam muito mal, não sei o quê. Ficou todo mundo surpreso mesmo. Então, foi você que contou que ele pegou Covid ou foi uma outra pessoa? Fui eu. Nessa situação ainda pegou Covid. Não, foi aí que isso? começou. Foi aí que começou a vir na minha cabeça que, cara, eu tenho que compartilhar essas coisas, porque é incrível de ver. Um paciente que é do grupo de risco, que eles falam, né? Ele foi assim, tipo, numa sexta-feira ele começou a ficar rouco. Aí à noite começou a tossir, no sábado começou a ficar com dor de garganta. Eu fui e corri as barras e apliquei processos corporais nele. A voz dele já estava bem grave, assim, já estava ruim para ele falar. Depois que eu apliquei os processos, a voz dele já começou a voltar em seguida, assim. Já melhorou a voz dele, já ficou menos rouca. E no dia seguinte ele estava bem. Assim, simples assim. E aí, isso foi, né? Então, no domingo ele já estava bem. Isso começou na sexta. No domingo ele já estava bem, segunda bem, terça bem. E na quarta-feira ele foi no hospital, que ele tinha quimioterapia para fazer. E aí, quando eles sempre perguntam lá se ele tá bem, tudo, como que ele passou a última semana e tal. Ele falou, eu só tive tosse no fim de semana, eu tive uma tosse no fim de semana. Aí eles, não, vai fazer exame para do Covid, não sei o que. Ele falou, tá bom, mas eu tô bem. Não, vai fazer. Aí fez, aí veio para casa, tudo, aí o hospital ligou falando que tinha dado positivo. E ele super preocupado, mas como você tá se sentindo? Ele, não, eu tô bem, assim, ele tava normal. Ele, não, eu tô bem, eu não tô sentindo nada, eu só tive tosse no fim de semana e já passou. E ele ficou bem o resto dos dias que eles falaram daí, deram tempo pra ele não sair de casa, tal, pra ele não voltar lá no hospital. Então, fez o tempo completo, que eu não lembro agora, se foram 10, nem lembro agora o tempo, se foi 10 dias, 14 dias, foi 2 semanas. Aí passou as 2 semanas, ligaram pra ele, passou já as 2 semanas que você precisava ficar isolado, como você tá se sentindo? Não, tô bem ainda. E foi assim, total facilidade. Uma pessoa de grupo de risco, com diabetes em tratamento quimioterápico. Dando positivo para Covid. Não. Diabetes já é grupo de risco, né? Exatamente. Ainda mais paciente oncológico. Então, assim, não foi qualquer pessoa, né? Uma pessoa saudável que ficou só 2 dias ruim, não. Foi uma pessoa do grupo de risco que ficou 2 dias ruim, depois do processo corporal, a resposta já deu para perceber a resposta instantaneamente, imediata. Incrível, incrível. Nossa, que tudo. Como pode melhorar ainda mais? Nossa, como pode melhorar ainda mais? É muita mágica.
Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para Denise? Aproveita, que ela está aqui. Uma pergunta. Cadê a mamãe que está aqui? Como que é o nome dela? Miriam, Miriam. Pequena Miriam? isso. Ah, pequena Miriam. Tudo bem, Miriam? Que a gente é tudo pequenininha, pequena Miriam mesmo. Parabéns, Ela é pequenininha, parabéns também pela sou. filha. Parabéns, nossa, tô amando, amando. Amando o grupo que foi criado, amando tudo. Nossa, incrível. Nossa, Que contribuição, né? Você viu que a contribuição é impressionante. Você se contribui, estendeu, né? sim, vai longe, é incrível, incrível mesmo. Exatamente. Mas que bom, Denise, ter você aqui, ouvir sua história. Você vem criando, é muito bom. E maravilhoso que você está reconhecendo as suas criações. Porque, É, assim, quando a gente não reconhece, a gente não agradece e a gente não ganha mais daquilo, né? Porque o não vai universo está lá, adiante. ela não quer, né? É, Ó, ela não a tá tão mãe só interessada admira. assim. Ó, Miriam, a mãe só A mãe admira só e admira e tem, tem e tem orgulho. orgulho. Ai, que tudo, Miriam. Mas é Não, incrível mesmo. e a viagem para São Paulo também, Sônia? Que Ah, aí eu atualizei a classe, fiz a inscrição. Aí eu perguntei, ai, que facilidades que eu posso ter, né, para essa viagem para São Paulo? Aí fui conversar com a minha irmã, ela me falou, ai, ela e o namorado dela falaram, ah, a gente te leva na classe e te busca. Aí eu, sério? Agora de sério? 18? Isso. Aí uma amiga minha, eu comentei com ela, eu falei, eu vou fazer uma classe aí em São Paulo no dia 18. Ela falou, ai, quais dias que você tá aqui? Vamos abrir uma agenda para você atender aqui? Aí eu, beleza, vamos. Aí ela abriu, mandou mensagem para os pacientes dela, falando que eu ia estar lá só por um dia, tal, atendendo com as barras. E aí já marcaram no mesmo dia, já foi 2 ou 3 pessoas, no outro dia mais 2, tipo, em 2 dias 5 pessoas já marcaram, assim. Uau! Menina, é impressionante. É mágica atrás de mágica, assim, que vai É muita acontecendo. É mágica. impressionante. Como É posso fazer impressionante. mais mágicas? Nossa, incrível. Parabéns, viu? Parabéns. Deixa eu ver. Exatamente. Se tornar as Se ferramentas tornar faz as toda a ferramentas faz diferença. E toda a ela se tornou diferença. o ser para ter. Exatamente. Sim, ela Exatamente. A gente se tornou a incorpora as ferramenta. ferramentas. As próprias perguntas, né? Lá no começo, que nem eu falei, eu só tinha visto alguns vídeos e tinha só feito uma classe de barras. E a gente vivendo aquela situação ainda, tudo muito novidade, passando por aquela situação totalmente nova e totalmente desafiadora. E eu ficava, nossa, como pode melhorar? E eu realmente fazia aquela pergunta. Ah, eu posso contar como que eu explico, assim, a energia, como que é essa pergunta, assim, Pode, a gente tem que sete eu minutos coloco? ainda, pode contar. Sabe quando a gente tá vendo um filme e aí o herói vai lá e ele vai salvar o mundo? Aí, em um determinado momento do filme, ele entra numa enrascada ou o vilão pega ele e parece que ele entra numa situação que não vai ter como ele sair dali, sabe? E aí, assim, a gente assistindo aquele filme, a gente tá envolvido e tal, e aí, quando o herói entra nessa situação que parece que não tem saída, a gente sabe que aquilo ali é um filme e a gente já meio que sabe. Imagina que o herói vai sair daquilo ali, a gente só não sabe Sim, como, não é assim? Então, assim, as coisas vão melhorar, eu só não sei como. Eu trago essa coisa, sabe? Então, sabe quando você fica assistindo, você tá entretido, você não fica meio na pergunta de, nossa, como que ele vai sair daí? Não é assim a sensação? sim, Nossa, quem vai salvar ele? Será que vai acontecer na próxima cena que ele vai conseguir sair dessa situação? É essa, sabe? Porque senão você só fica repetindo assim e não tem um efeito. E eu realmente perguntava colocando essa curiosidade realmente de, nossa, como que as coisas vão melhorar, sabe? E aí as coisas melhoraram de formas que eu nunca ia imaginar. Eu tive facilidade de formas que eu nunca ia imaginar. Eu tive pessoas, assim, no começo, ainda bem que eu já entendi muito bem essas coisas de Access com muita facilidade.
Porque eu tive pessoas falando assim, não, você tem que fazer tal coisa, porque vai ficar mais fácil pra você se você fizer logo tal coisa, não sei o quê. E eu, ai, gente, eu não tô percebendo isso, sabe? E segui o meu saber. E, Sônia, eu nunca tive tanta facilidade na minha vida. Mas sabe por quê? Quando você faz a pergunta como pode melhorar, com esta energia, Exatamente. ela tem um efeito. Quando você fica na tagarelice, só falando por falar, é outra energia. Então Exatamente. você faz com a energia de que realmente vai criar algo, né? E eu entendi isso muito fácil, assim, que eu percebi mesmo, quando eu comecei a usar essa ferramenta aqui em casa para testar, acontecia alguma coisa assim, tipo, eu me sentia um pouco melhor do que eu tava, eu já ficava, nossa, eu melhorei um pouco, como pode melhorar ainda mais? Aí eu já entendi essa energia mesmo da pergunta, esse reconhecimento de, opa, melhorou. E aí, eu, Sim. nossa, e como pode melhorar ainda mais? Aí eu entrei, consegui entrar nessa energia de curiosidade, de realmente, nossa, como pode, sabe? Me mostra aqui uma coisa mágica que eu nunca imaginei. Aí é muito gostoso quando você entra nessa vibração, é mágico. Essa que você falou do filme eu achei bem interessante a gente ver dessa forma. É Não é? incrível. Então, mas olha, eu amei você estar aqui, amei. Ah, eu E a também, gente amei, vai, amei, amei. nós vamos criar muito naquele grupo lá. Vamos ter muita contribuição. Sim, Eu, vamos eu mesmo. escolho ser contribuição para vocês, no que vocês precisarem. Então, Denise, eu espero que você crie muito mais. O Ai, que mais é gratidão. Você possível. O que também, com mais é certeza, todas possível, nós. tá? Eu quero agradecer. Eu quero que você fale as suas redes sociais, É, para o pessoal te nossa, para eu seguir. lembrar agora, É porque vai ficar acho que gravado no YouTube, vai ficar gravado aqui no Instagram e a gente vai passar esse vídeo para o YouTube também. então aqui no Instagram D da Access, acho que já vai até ficar aí, né? Não sei, fácil para acessar depois. Não sei se vai ter algum link direto. Eu também não sei. Eu vou falar com a Sara depois. De repente eu passo para você a gravação e você pode pôr no seu. Então aqui no Instagram é D da Access e eu acho que no Facebook encontra como Denise Mattiusi a Access, já vai aparecer a página. Que Isso. ela tá um pouquinho de lado ainda, mas eu É, vou, vai agitar. mas tá lá. Mas que bom. Aqui em Curitiba nós vamos ter classe de barras no dia 17. E então a gente já está aí fazendo a campanha para essa classe, que vai acontecer no dia 17. E você vai fazer dia 18, né? Em São Paulo. Então, quero convidar as pessoas, quem escolher fazer essa classe, serão muito bem-vindas. E eu quero te agradecer mais uma vez, quero agradecer a todos que estavam aqui nos ouvindo, todos que ainda vão nos ouvir. Deixar um beijo para todas as pessoas maravilhosas que estão aqui. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha mais aqui. Perfeito, adorei a metáfora. A Patrícia maravilhosa está falando. Deixa eu ver aqui. Já pensou se reunirmos um grupo uma vez por mês, ir no hospital de câncer e aplicar os processos? Olha aí, ó. Nossa, como seria? Linda, Sônia, sou de Curitiba. Ó, tem alguém de Curitiba aqui. Ah, é a Andréia. Andrea. Ela nasceu em Curitiba. Quando ela vir pro Brasil, vou adorar vê-la. Ela falou que ela tá morando De lá nos onde Estados você... Unidos agora. Tá nos Estados Unidos. Uau, como pode melhorar? Olha a nossa audiência, como pode melhorar? Muito chique, Nós gente. estamos muito chiques, gente dos Estados Unidos. Ó, a Patrícia aqui escolhe a classe do dia 17. Patrícia maravilhosa, vou te esperar na classe. A mamãe mandando beijos, beijos, Miriam. Beijos. Então, a gente já vai cair, já está avisando aqui. Então, um beijo grande, gratidão, 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 gratidão por Nossa, você aceitar o meu convite. imensa gratidão por ter me convidado. Amei, amei, amei estar aqui. Nossa, muito obrigada.
Obrigada a você. Um beijo grande, um beijo para todos. Um beijo. Tá? Até mais. Beijo para todo mundo. Até mais. Beijo para todos.